Olá, pessoal. A Bíblia Sagrada, aqui no Novo Testamento, nos diz que Jesus Cristo é aquele que veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. São três ministérios. Aqui no Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 5 e o versículo 8, está escrito: E três testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. São três ministérios pelos quais o Pai Celestial enviou Jesus Cristo para nos trazer a salvação, para nos remir, fazer a expiação dos nossos pecados. Vamos entender isso. O que significa Jesus Cristo vir pela água? O que se refere a esta água? Se refere ao Jordão, ao batismo de Jesus Cristo, onde ele assume nossos pecados. Pois o batismo de João, ali no Jordão, o batismo nas águas, era um ato representativo do arrependimento dos pecados com a confissão dos mesmos. E Jesus Cristo não tem pecado. Por isso que João Batista estranhou quando viu Jesus vir da Galiléia até o Jordão para ser batizado. Aqui no versículo 14 de Mateus 3, João Batista diz: Eu aqui preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas no versículo 15 desse mesmo texto, Jesus Cristo explicou para João Batista o sentido do seu batismo. Jesus Cristo veio cumprir toda a justiça, a qual? A de ele tirar o nosso pecado. Ele veio para nos remir, ele veio para nos salvar, ele veio para tirar o pecado do mundo. Por isso que João Batista diz, no dia seguinte, após o batismo: Olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o ministério por água, que Jesus Cristo veio por água, como a Bíblia diz que três testificam, né? Três testificam da nossa redenção: a água, o sangue e o Espírito. Então, vir por água se refere ao Jordão, se refere ao batismo de Jesus, onde ali, verdadeiramente, nós fomos lavados, purificados nas águas do Jordão, através do batismo de Cristo, e se cumpriu o que está escrito aqui em Miqueias 7,19, onde diz que Deus, o Pai Celestial, teve piedade de nós e sepultou as nossas iniquidades nas profundezas das águas. Isso foi através do batismo de Cristo, como está prefigurado com o 7º mergulho de Naamã, em 2 Reis, aqui na Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Agora, e o ministério do sangue? Que diz aqui o texto que Jesus Cristo também é aquele que veio pelo sangue. Vir pelo sangue se refere ao sacrifício na cruz, onde Jesus Cristo teria de pagar com seu sangue derramado os nossos pecados. Jesus Cristo teve que ter o seu sangue derramado. Ali na cruz, ele recebeu todo o juízo, todo o castigo de Deus. Ele recebeu o salário do pecado, que é a morte. Ali no Jordão, perante João Batista, Jesus Cristo assumiu, tirou de nós os nossos pecados. E lá na cruz, Jesus Cristo recebe o castigo, o salário da morte, que é o pecado. Ele recebeu todo o juízo, todo o castigo pelos nossos pecados. E pelo seu sangue derramado, nós fomos salvos, porque ele assumiu nosso pecado no Jordão. E também diz que Jesus Cristo é aquele que veio pelo Espírito, que três testifica, né? O Espírito, a água e o sangue. O que é Jesus Cristo vir pelo Espírito? É que somente Jesus Cristo nos concede o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo. Nenhum outro nos concede o Espírito Santo. Ou seja, Jesus Cristo veio nos trazer o Espírito Santo. Jesus Cristo nos trouxe o Espírito Santo. Somente ele nos trazia o Espírito Santo, nos daria o Espírito Santo. O próprio João Batista disse que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Então aí está os três ministérios pelos quais Jesus Cristo nos salvou. Pela água, que é o seu batismo no Jordão, assumindo nossos pecados, e nós sendo lavados, nossas almas sendo lavadas e purificadas através do batismo de Jesus no Jordão, nossas iniquidades sendo sepultadas nas profundezas das águas através do batismo de Jesus. Aí é o ministério, né, da água, que Jesus Cristo veio pela água. E pelo sangue é o seu sacrifício na cruz, onde ele paga nossos pecados com o seu sangue derramado na cruz. E o Espírito
é que somente Ele nos batiza com o Espírito Santo. Só Jesus Cristo é quem nos dá o Espírito Santo. E Ele é Filho de Deus e Deus é Espírito. E Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é Deus. Somente Ele pode nos dar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é nos dado a partir do momento que os nossos pecados saem do nosso coração. A partir do momento que nós temos o coração limpo, coração purificado, pela fé e pelo entendimento da obra redentora que Jesus Cristo fez, e a partir do momento que nós confessamos e aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, conhecendo e acreditando na sua obra redentora que Ele fez no Jordão, na cruz e na sua ressurreição, então temos a salvação, temos o coração purificado e assim, mediante a obra de Cristo, em nossos corações, recebemos o Espírito Santo. Por isso que o próprio Jesus diz aqui no Evangelho de João, capítulo 7 e o versículo 38, Jesus diz assim: aquele que crer em mim, como diz a Escritura, não é de qualquer jeito não, é como está na Escritura, rios de água viva jorra do seu interior, que é a presença do Espírito Santo, amém? Que é a presença da graça do nosso Pai. O Espírito Santo é a graça de Deus. Somente Jesus Cristo pode nos dar o Espírito Santo. E a Bíblia nos diz, como já foi lido e explicado, em primeira carta de João, capítulo 5 e o versículo 8. 3 testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. São 3 ministérios pelos quais Jesus Cristo nos salvou. Primeiro, pela água foi o seu batismo assumindo nossos pecados. E nós sendo lavados, purificados nas águas do Jordão pelo batismo de Cristo, e nossas iniquidades sepultadas nas profundezas das águas pelo batismo de Cristo, e pelo sangue, onde Cristo paga pelos nossos pecados lá na cruz através do seu sangue derramado, e Ele é quem nos batiza com o Espírito Santo. E Ele ressuscitou dos mortos, e na sua ressurreição temos vida eterna com Ele, como está escrito aqui em Efésios 2, versículo 6. Amém, pessoal? Desenvolvam mais esse entendimento, busque mais se aprofundar nesse ensino, nesse entendimento, nessa luz, aqui na Bíblia Sagrada. Tem textos na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, para a gente explorar, para a gente conhecer mais sobre esse entendimento dos 3 ministérios pelos quais Jesus Cristo nos salvou. Eu aqui apenas só fiz uma síntese, só apenas um sumário, não é? Uma coisa bem resumida, mas que já serviu para nos dar o entendimento que nos dá a vida eterna. Então Jesus Cristo veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito. A água é o seu batismo no Jordão, assumindo nossos pecados, onde nós fomos batizados com Ele, porque Jesus Cristo nos representa em toda a sua obra remidora, em toda a sua obra de remissão, em toda a sua obra vicária. Jesus Cristo nos representa. Jesus Cristo tornou-se homem para fazer a obra por nós, para nos representar na sua obra redentora. Então, através do batismo de Jesus, nós fomos batizados no Jordão. Através da sua morte na cruz, nós também morremos com Ele na cruz. E através da sua ressurreição, nós também ressuscitamos com Ele. Amém, pessoal? Por isso que o apóstolo Paulo diz: vós que já fostes batizados em Cristo. Em outra parte, o mesmo apóstolo diz: vós que já foste crucificado com Cristo. Em outra parte, vós que já foste ressuscitado com Cristo. Então, em Cristo nós já fomos batizados, crucificados e ressuscitados. E recebemos toda a graça de Deus pela fé, pelo entendimento no sacrifício de Jesus. Jesus veio por esses 3 ministérios, água, sangue e Espírito. Seu batismo no Jordão assumindo o nosso pecado, seu sangue na cruz pagando pelos nossos pecados e o Espírito Santo que Ele nos deu através da nossa fé nele, do nosso arrependimento, a nossa confissão, não é, dos pecados e confessando também a fé nele e Ele como nosso único e suficiente Salvador. E Ele ressuscitou dos mortos, nos dando vida eterna com Ele. Amém, pessoal? Amém e graças a Deus.